Salve, salve pessoal! Mais uma aulinha aqui do concurso da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Seja bem-vindo ao nosso canal Latitude 10. Se você ainda não assistiu nossas outras 7 aulas, vou deixar o card aqui para vocês irem lá e visitar a nossa playlist aí da Polícia Civil do Estado de Rondônia, tá bom? PCRO. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa força para nós, tá bom? E ajude, né, a gente continuar fazendo esse trabalho por aqui. Vamos lá então. A nossa aula 8, a gente vai falar de quê? Da questão do Acre. Nós vamos falar sobre o processo, né, de ocupação dos brasileiros na região que hoje compreende o estado do Acre e como que esse território que pertencia à Bolívia passou a pertencer ao território brasileiro. Tá, nós temos uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês. A questão do Acre ela está intimamente ligada ao processo de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A extração da borracha, o primeiro ciclo da borracha e estrada de ferro Madeira-Mamoré. Isso tem que ficar bem claro na sua mente, tá bom? Quando você for fazer a prova. Bom, isso aqui é uma imagem de satélite, né? Aliás, são várias imagens de satélite, né, compiladas e transformadas nessa imagem. Aqui nós temos a América do Sul e, claro, com destaque, tá? Com destaque aqui para a região amazônica, tá? Com destaque aqui para toda a região amazônica. E aqui onde nós temos o que nós chamamos de Rondônia e Acre, mais ou menos por essas regiões aqui, tá? Mais ou menos essa faixa aqui. Bom, o que a gente quer mostrar aqui para vocês? O processo de ocupação dos brasileiros nessa porção que nós conhecemos como estado do Acre, ele está mais relacionado a essa questão dos rios aqui, ó, da Amazônia, tá? O rio Purus, tá? E o rio Juruá. Ele está e seus afluentes, é claro, né? Ele está diretamente relacionado ao processo de ocupação pelos rios, pela navegação. Vamos lá, vamos entender isso aqui melhor. Quando o Acre pertencia ainda, essa região pertencia à Bolívia, os bolivianos tinham uma dificuldade muito grande, tá? Aqui é a Bolívia, tá? A Bolívia. E os bolivianos tinham uma dificuldade muito grande de acessar esse território. Território esse que nós conhecemos aqui, ó, essa faixa. Então, os bolivianos, eles não conseguiam fazer essa rota por uma simples questão geográfica, uma questão geográfica. Como assim, professor, questão geográfica? Vamos analisar aqui. Os rios da bacia amazônica, eles correm nesse sentido aqui, ó. Eles correm nesse sentido, do sentido sudoeste para nordeste, tá? Principalmente aqui para a bacia do rio Amazonas, eles correm nesse sentido, seus afluentes quase da mesma forma nessa porção aqui do território. Estou falando da porção do território do Acre, tá, gente? Nessa porção aqui do território, nós vamos ter esse comportamento dos rios. Para os bolivianos atravessarem isso, era praticamente impossível naquela época, não existia estrada. A única forma de se passar por esse território era por rios. E a Bolívia não possuía rios que fazia esse sentido, tá? Não se possuía nenhum rio que fazia esse sentido. Dessa forma, os brasileiros encontraram, tá, a melhor rota pela navegação para se chegar ao que hoje é o estado do Acre, tá bom? Então, esse é um dos fatores que envolve a história e que fez com que os brasileiros, né, de certa forma, ocupassem esse território que pertencia, então, até então, à Bolívia, tá? Que pertencia até então à Bolívia. Aqui nessa imagem mais ampliada, a gente consegue observar. Aqui, ó, é o território que é o estado boliviano, né? Aqui nós temos o território do estado boliviano na sua totalidade. E aqui a gente consegue ver as ranhuras aqui, né? Onde nós temos os rios. Boa parte das nascentes dos rios que percorrem o estado do Acre, tá? Eles estão numa área florestada, claro, numa área florestal de floresta amazônica. E a gente já sabe, onde o rio nasce, geralmente nós temos relevos mais acidentados, onde os rios nascem, tá? Então, não facilitava como é que eu vou dizer, a navegação pelos bolivianos. E esse território aqui já pertencia ao Peru. Então tinha dificuldade tanto dos peruanos para adentrar esse território, quanto dos bolivianos para adentrar todo esse território aqui. O que facilitava mesmo era justamente os brasileiros, principalmente da província do estado, que hoje é o estado do Amazonas, tá? Principalmente ali naquele momento. Isso a gente está falando ainda do período imperial e depois do período da República, que esse processo ele acontece, essa ocupação ela acontece tanto no período imperial, em menos escala, mas na República é que nós temos essa ocupação com maior evidência, tá? Continuando, aí a gente vai ter, olha só, essa formação da população acreana se dá naquele contexto da expansão extrativista, mas o que os brasileiros foram fazer aqui? O que os brasileiros vieram fazer aqui nessa região que fez com que eles ocupassem toda essa área aqui, todo esse território?
eles estavam em busca do látex. Através dos rios, né? Através dos rios Purus e Rio Juruá, eles vieram, né, pelo vale desses rios, navegando para fazer a exploração do látex. Lembrando que a borracha produzida no que hoje nós conhecemos como estado do Acre era a borracha que tinha maior valor de mercado, porque ela tinha maior qualidade e maior quantidade também. Então era aquela avalanche do ouro negro. A borracha simbolizava muita riqueza nesse momento. E os brasileiros, principalmente os governos do Pará e do Amazonas, estavam muito interessados na exploração desse território, tá? E justamente para extrair cada vez mais látex. Então, se dá aí no processo de exploração do caucho. O caucho é uma árvore semelhante à seringueira, tá? A diferença é que ele tem um material um pouco de menor qualidade, tá? Do que a seringueira. A diferença está nisso, tá, pessoal? E aí tem a ocupação peruana, boliviana e a brasileira. A gente já viu que os bolivianos e os peruanos tinham uma dificuldade geográfica de chegar até a região, mas que os brasileiros, eles tinham essa dificuldade atenuada pelos rios, né? Pelo Vale dos Rios, através da navegação. Bom, com isso, essa fronteira, devido à época, devido aos tratados entre Brasil e Portugal, entre Portugal e Espanha, né, no contexto lá de colonização ainda, essa fronteira, ela tinha uma demarcação muito imprecisa, não se tinham muitos dados sobre a região, então dificultava saber de fato onde ficava o limite da fronteira entre o Brasil, que veio a ser o Brasil, e a Bolívia e o Peru. E a partir de então, em 1867, contexto de guerra no Paraguai, tá? A partir de 1867, o Brasil e a Bolívia chegaram a um acordo que favoreceu principalmente o Brasil nesse acordo, na questão territorial que viria a ser o Acre, tá? O Tratado de Ayacucho, ele regulamentou os limites, as fronteiras e navegação na região amazônica, dando à Bolívia, inclusive, o direito de poder navegar. O que o Brasil estava fazendo aí nesse momento? Era a Guerra do Paraguai. A Argentina, Brasil e Uruguai estavam guerreando contra o Paraguai. O Brasil buscou trazer todos os países da América do Sul para a sua órbita geopolítica a fim de garantir, né, que vencesse a guerra, o que aconteceu de fato. E aí, em seu artigo 9º ali do Tratado de Ayacucho, previa a construção de uma ferrovia ao lado das Cachoeiras do Madeira para vencer, então, esse trecho encachoeirado do Rio Madeira, um trecho ali de 15 a 20 cachoeiras, que atrapalhava o escoamento da produção, tanto agrícola da Bolívia, nessa porção noroeste da Bolívia, do Beni, que a gente falou em 2 aulas para trás, né? Tanto a seringueira, o látex, a extração do látex. E aqui nessas figurinhas aqui do lado, a gente tem, olha só, a gente tem aqui os acordos e tratados, tá? Como foi o comportamento. Aqui nós temos o Tratado de Madrid na região, tá? Que era uma linha reta, uma linha imaginária reta, e depois esse acordo, ele foi feito, o acordo do Tratado de Ayacucho em 1867, aonde saía do paralelo 10 até a nascente do rio Moa, tá? Até a nascente do rio Moa, e depois o área de litígio em 1899, que dizia que não, que essa linha era uma linha reta, né? Alguns começaram a contestar, alguns brasileiros começaram a contestar, dizendo que essa linha não era inclinada, né? Essa linha imaginária não é inclinada, e sim uma linha reta. E é por isso, inclusive, que a bandeira do Acre tem aquelas linhas, tá? Só está invertida a bandeira por uma questão de estética, mas é justamente por causa desses acordos, desses tratados ao longo do tempo. Pois bem, vamos seguir então para a gente continuar discutindo isso. Em 2 de janeiro de 1899, a Bolívia, vendo que havia uma invasão de brasileiros ali na região, houve já conflitos entre os colonos bolivianos e os brasileiros, enviou uma missão de ocupação para o Acre, causando ali em 1º de maio de 1899 uma revolta armada dos colonos brasileiros, que receberam apoio do governo do estado do Amazonas. O governo do estado do Amazonas estava muito interessado que esse território fosse anexado ao Brasil, já que ele cobrava impostos sobre a borracha extraída nessa região. Para ele era muito vantajoso, para o governo do estado do Amazonas era muito vantajoso que esse território fosse anexado ao Brasil. Pois bem, aí, lá em 1º de maio de 1899, nós tivemos essa insurreição acreana, onde os brasileiros expulsaram os bolivianos. Só para você ter uma ideia, os bolivianos tinham tanta dificuldade de chegar na região que primeiro eles desceram pela Bacia do Madeira, foram até Manaus, de Manaus eles vieram pelo Rio Purus para chegar até a região do conflito, porque na região de interesse deles, porque eles não conseguiam pelo seu próprio território, eles tinham que adentrar o território do Brasil. E aí,
Um espanhol que vivia no Brasil, Luiz Galvez, tá? Rodrigues, o chamado Galvez, assim, né? Como esse apelido, ele percebendo essa movimentação da Bolívia, inclusive uma questão estadunidense na região, de imperialistas estadunidenses, ele vai e proclama a independência, a República do Acre. O Acre, que era um movimento de anexação ao território do Brasil, passa então a ser uma república. Depois desse movimento dado por Galvez de anexação, depois de república, o Brasil devolve o Acre para a Bolívia. O Brasil não queria saber desse território, não queria um litígio com a Bolívia, não queria confusão. O governo central do Brasil não queria, o governo do Amazonas queria, mas o governo central do Brasil não queria. E aí, em 24 de 12 de 1900, houve a Expedição dos Poetas, né, a Expedição Floriano Peixoto, e que foi ali um movimento de amazonenses que queriam que esse território fosse anexado ao Brasil. E aí, em 1901, a Bolívia assina um acordo com o governo dos Estados Unidos e cria o Bolivian Syndicate. E vendo isso, Plácido de Castro, que era um militar brasileiro, ele, percebendo essa movimentação dos Estados Unidos na Amazônia, ele fala, não, isso não pode acontecer, o Brasil não pode deixar, vai lá, pega nas armas, junta uma galera que estava por ali, né, faz um motim e faz uma revolução, a Revolução Acreana, e começa ali um conflito que durou 6 meses, né? E aí o presidente do Brasil, na época, Rodrigues Alves, porque o presidente anterior não queria saber desse território, Rodrigues Alves, ele, para tentar resolver através do Barão de Rio Branco, assina então, dia 17 de novembro de 1903, o Tratado de Petrópolis, pondo fim ao conflito e pondo fim à questão acreana. Mas o que foi esse Tratado de Petrópolis? Vamos entender assim o seguinte: José Maria da Silva Paranhos Júnior, o famoso Barão de Rio Branco, ele teve um papel fundamental nessas negociações do Acre para ser anexado ao Brasil. Primeiro assim, que Rio Branco, ele sempre buscou fazer essas questões territoriais do Brasil, né, resolver essas questões através do diálogo e não pelas armas. Né? Brasileiros e bolivianos, então, estavam se envolvendo ali em disputas e conflitos pela posse de terras, e ele, percebendo tudo isso, ele falou, olha, a gente precisa resolver isso o mais rápido possível, vamos chamar a Bolívia para conversar. E também percebendo esses interesses capitalistas, né, através desse Bolívia Syndicate, ele falou, olha, não pode ficar assim, vamos resolver. Plácido de Castro, que liderou, né, ele tomou a vila de Chapuri, que liderou aquela revolução, ele tomou a vila de Chapuri e proclamou, então, a independência do Acre. Essa disputa foi chegada ao fim com o Tratado de Petrópolis em 1903, que é um tratado, tá? Que é um tratado que ele visa principalmente, vamos aqui. Ele visa principalmente uma permuta de territórios. Como assim, professor? Olha aqui. Quando vocês virem a questão do Acre, vamos entender ela como uma questão, ó, o Brasil entregou este território aqui para a Bolívia, tá? Para que a Bolívia tivesse acesso ao Rio Madeira, tá bom? E a Bolívia entregou, tá, esse território que nós conhecemos hoje como Acre para o Brasil. Então a anexação do Acre, ela foi uma troca, tá, doando uma pequena faixa de terras para a Bolívia e o Brasil pagando 2 milhões de libras esterlinas ao governo boliviano. E o Brasil, nesse tratado, ele se coloca obrigando a si mesmo a construir uma estrada de ferro. Estrada de ferro essa que nós conhecemos bem, a Madeira Mamoré, para permitir a ligação da Bolívia com o oceano. Então, durante esse período, o Brasil, nesse tratado, o Brasil colocou a responsabilidade para construir essa ferrovia. Até porque quem começou a construir a ferrovia, quem fez as primeiras tentativas, foi a Bolívia. E então o Brasil vai e se coloca aí como o que seria o construtor da ferrovia, que ligaria Guajará-Mirim até Santo Antônio, no Rio Madeira. Nesse trecho aqui, tá? Guajará-Mirim a Santo Antônio, no Rio Madeira. Então, aí nós temos a questão do Tratado de Petrópolis, do Tratado de Ayacucho, primeiramente, ou o Tratado da Amizade, que era justamente o Brasil saindo colocando a Bolívia na sua órbita geopolítica, para tirar o Paraguai de cena, né, para aproveitar o momento geopolítico, e também essas questões de demarcações de fronteiras entre os países sul-americanos, principalmente o Brasil e a Bolívia. Tudo bem? Pessoal,
Nossa aula agora foi bem curtinha, tá? Eu quis fazer essa bem curtinha, a questão acriana, pra gente não ficar prolongando muito. Mas eu gostaria que vocês deixassem o like, se ficou alguma dúvida sobre a aula, conversa aí com a gente nos comentários que eu respondo todos vocês, tá bom? Para que a gente possa aí cada vez mais fazer um trabalho bem legal aqui de participação de todos. Meu forte abraço para vocês, estudem aí para a prova, fiquem ligados que a gente vai lançar mais uma aula ainda amanhã, tá bom? Até mais!